Olá, caros alunos. Nesta aula nós iremos fazer uma revisão da matéria sobre calorimetria para que vocês possam realizar a nossa atividade avaliativa, ok? Vamos ver o conceito de calor sensível, calor latente, equação fundamental de calorimetria e trocas de calor. Relembrando o conceito de calor sensível, temos que calor sensível ocorre quando o corpo recebe ou cede calor e este produz uma variação da temperatura, uma variação de sua temperatura. Desta forma, dizemos que o corpo recebeu ou cedeu calor sensível. Então, quando o corpo recebe ou cede calor e a temperatura do corpo varia, esse calor ele é conhecido como calor sensível. Já o calor latente ocorre quando o corpo recebe ou cede calor e este produz uma mudança de estado do corpo. Dizemos assim que o corpo recebeu calor latente. Então, se o corpo recebe ou cede calor, este produz uma mudança de estado. Lembra lá, os estados que os corpos podem ter são sólido, líquido e gasoso, né? E nessas mudanças de estado, essa substância, que é uma substância pura, a temperatura dela sempre permanecerá constante. Então, uma característica de calor latente é que a temperatura do corpo permanece constante. A quantidade de calor sensível, que será representada pela letra Q, me diz o quanto de calor, o quanto de energia térmica o corpo recebe para que sua temperatura varie. E a equação que mensura a quantidade de calor que o corpo recebeu, quantidade de calor sensível, ela é dada pela equação fundamental da calorimetria, que é Q é igual a M vezes C vezes ΔT. Como eu tinha dito na aula anterior, podemos sempre lembrá-la através do mnemônico Q-macete, ok? As unidades de medida de quantidade de calor é calorias, a de massa é gramas, de calor específico é calorias por grama, graus Celsius, e de variação de temperatura é graus Celsius. Aqui nós temos um exemplo de calor específico do ferro, que é Czinho igual a 0,11 calorias por grama, graus Celsius. Significa o quê? Significa que se eu tiver 1 grama de ferro, e se esse 1 grama de ferro recebe 0,11 calorias, a sua temperatura vai elevar de 1 grau Celsius. A capacidade térmica. A capacidade térmica ela é representada pela letra C maiúscula e ela pode ser calculada através de duas equações. A primeira delas é que a capacidade térmica é igual a Q sobre ΔT, e a segunda é que a capacidade térmica é igual a massa multiplicada pelo calor específico. Um exemplo de capacidade térmica é caso o corpo tenha uma capacidade térmica igual a 10 calorias por grau Celsius. O que significa isso? Significa que, caso o corpo ganhe 10 calorias, a sua temperatura aumenta de 1 grau Celsius. E por último, temos o princípio geral das trocas de calor, que diz o seguinte: se 2 ou mais corpos trocam calor entre si, a soma algébrica das quantidades de calor trocadas pelos corpos
até o estabelecimento do equilíbrio térmico é nula. Assim sendo, se eu tiver dois corpos trocando calor entre si, a soma de QA mais QB, sendo A um corpo e o B o outro, esta soma será igual a zero. Se eu tiver três corpos trocando calor entre si, eu vou ter que QA mais QB mais QC igual a zero. E se eu tiver N corpos trocando calor entre si, eu vou ter QA mais QB mais QC mais mais QN igual a zero. Então, quando os corpos alcançam o equilíbrio térmico, a soma algébrica das quantidades de calor trocadas por estes corpos, ela sempre será igual a zero.